Beleza. Eu queria entrar agora num tema que possivelmente eu imagino que vai ser o tema no qual a gente vai mais se aprofundar, porque é o tema no qual tu tem mais te aprofundado, né? Digamos, o grande tema, são vários temas dentro do mesmo, mas é a questão da testagem, da imunidade de rebanho, das indicações, indícios que a gente tem ou não, e os diferentes indícios que a gente tem ou não do ponto de inoculação do vírus em cada país, né, que realmente são informações às vezes bastante desencontradas. E por fim, ligado a tudo isso, a questão do isolamento horizontal ou vertical, vamos começar usando o termo assim para simplificar. Né? Para entrar nesse assunto, então, eu queria só colocar aqui um ponto que eu acho muito interessante. Teve um articulista, até meu xará, ele chama Thomas Friedman. Ele fez um artigo no New York Times, ele citava um outro artigo do New York Times, do Dr. David Katz, lá de um centro de prevenção e pesquisa ligado à Universidade de Yale, tá? No dia 20 de março. E esses dois artigos foram um dos artigos, digamos, seminais, entre aspas, para a questão da ideia de isolamento vertical. Né? Não que essas duas pessoas elas criaram a ideia, assim, é relativamente simples pensar, mas assim foram os primeiros talvez que trouxeram para a grande mídia e a discussão foi colocada em prática. Tá? Bom, um artigo só, vou ler aqui bem rapidinho. Ele comenta, então, o Friedman comenta que o Katz escreveu um artigo e chamou a atenção dele. Eu vou traduzir aqui, né? Ele disse que nós temos três objetivos agora, nesse momento. Salvar, né, o máximo de vidas que nós pudermos, tendo certeza que o nosso sistema médico, o sistema hospitalar não colapsa, né? Mas também tendo certeza que no processo de alcance desses dois primeiros objetivos citados antes, a gente não destrói a nossa economia e como uma resultante dessa destruição da economia, também destruímos mais vidas. Tá? Então, assim, do ponto de vista de digamos, talvez de um estudo econométrico, faz todo sentido, né? Pelo menos para mim, que tem formação em economia, que é basicamente assim, tentar chegar em três objetivos e que são endogenamente ligados entre si. Tá? E, basicamente, é isso que coloca toda essa discussão, né? Toda a discussão do horizontal, vertical, ou quanto horizontal ou quanto vertical, sobre isso que às vezes as pessoas enxergam como dicotomicamente a economia e a saúde, o que tem sido dito várias vezes, inclusive por ti, é que não dá para pensar que saúde e economia são coisas distintas, elas são coisas intrinsecamente ligadas. Tá? Bom, seguindo aqui, eu também fiz um recorte, queria ler rapidamente aqui de um post que tu fizeste no dia 23 de março, tá? Ligado ao tema. Tu escreveste assim: testou negativo e não é de grupo de risco, pode trabalhar. Testou positivo, mas já está recuperado e os sintomas começaram há mais de 7 dias, pode trabalhar. Testou positivo, teve oportunidade de refazer o teste, se for um teste molecular, e o mesmo foi negativo, já se sente bem há 3 dias, pode trabalhar. Mais testes, é mais gente trabalhando com segurança para fazer a roda da economia não parar e poder continuar, por exemplo, a financiar os hospitais que atendem os pacientes com Covid-19. Redução de socialização com inteligência. Sim aos testes, não ao shutdown, lockdown geral. Precisamos matar o vírus, não o hospedeiro. Tá? Bom, tu tem realmente falado muito nisso, tá? Já faz bastante tempo, sobre a questão da testagem, e depois até separei um outro aqui, é uma frase, tá? Testagem, testagem, testagem. Busca de contatantes, máscaras, 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 devolução dos imunes à sociedade. É um outro post teu. Tá? O que eu queria, talvez, começar nesse assunto é sobre essa questão aqui da busca de contatantes. Né? Isso, de fato, no artigo do Dr. Katz, ele comenta sobre isso, né?
sobre a importância da busca dos contatantes e de como poderia se operacionalizar essa questão do isolamento vertical, e também ele fala muito sobre a importância dos testes. Como tu acha que, para a nossa realidade brasileira, essa questão da busca de contatantes poderia ser feita de uma forma, obviamente, eficiente, não só que esteja no papel, teórica, mas que funcionasse, assim, ideias, se tu tens. Claro, a gente tem 2 modelos básicos para seguir. No mundo ideal, a gente seguiria o de Hong Kong, Singapura, que tiveram muito baixo nível de mortes, a despeito da proximidade deles com China, etc. Em tese, a gente poderia seguir esse modelo porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem poucos casos. Esse modelo implica em ter uma vigilância extremamente forte. Por quê? Um paciente infectado, ele tem, em média, 36 contatantes. Mas imagina que a chance do contatante se infectar é de 1 a 5%. Então, eu vou ter que fazer testes que positivem logo, testes de biologia molecular, porque eu sei que 44% das transmissões ocorrem durante o período em que o indivíduo é assintomático, está incubando o vírus. Vou ter que detectar quem está nesse período assintomático e que estaria na sociedade, e vou ter que deixar ele em quarentena. Como a gente tem muito pouco número de casos, seria possível fazer isso. Seria o ideal. Isso foi feito, por exemplo, em algumas cidades, como em Vô, lá em Veneza, na região de Verona, perdão, na região do Vêneto. Veneza e Verona também são no Vêneto. E então seria possível. A gente poderia ir atrás e deixar só quem testou positivo. Só que isso implicaria numa busca ativa de casos que a gente não costuma fazer, que a gente não tem tradição de fazer. Implicaria numa testagem que a gente não costuma fazer, que a gente não tem tradição de fazer. Implicaria em agora ir atrás de insumos que está todo mundo indo atrás. Ter que competir com mercados que também estão indo atrás dos mesmos insumos do que nós. Uma outra alternativa, que é, por exemplo, que o modelo de Harvard propõe, também inclui testagem, mas inclui testagem sorológica, que é mais simples de ser feita. E ela envolve um ponto de corte a partir do qual, de prevalência, a gente começa a restringir a socialização. Também é um modelo inteligente. Eles consideram o número de leitos críticos vagos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o número de leitos críticos vagos no modelo de Harvard era 0,89 por 10 mil habitantes. No dia em que eu fiz a conta em Porto Alegre, e claro que esse número já não deve estar mais atual, isso varia dia a dia, a gente tinha um leito livre de UTI por 10 mil habitantes, ou seja, parecido com os Estados Unidos. Se a gente considerar o número de leitos livres de UTI por habitante, a gente sabe qual é a prevalência que nos permite soltar mais a população ou restringir mais a população. Porque, em última instância, onde pega é na nossa capacidade de lidar com pacientes críticos. Se a gente tivesse um número infinito de leitos de UTI, soltava todo mundo, promovia raves, promovia barracas do beijo, contaminava todo mundo e a epidemia acabava rapidíssimo. A gente ia ter um pico e ia ter uma queda. E quem ficasse mal, a gente colocaria nos nossos leitos infinitos de UTI. Como essa não é a realidade, a gente tem que ter limiares baseados nesse número de leitos livres. Nos Estados Unidos, o limiar para restrição de socialização no modelo de Harvard foi uma prevalência de 36 por 10 mil habitantes. E nós temos em Porto Alegre uma prevalência, de acordo com o estudo de Pelotas, de menos de 7. E no Rio Grande do Sul, uma prevalência de menos de 5 por 10 mil. Portanto, pelo modelo de Harvard, a gente nem teria entrado em restrição de socialização. E é importante se dar conta que não entrar em restrição de socialização não é necessariamente uma coisa ruim. Se a gente não entra em restrição de socialização, e a gente, portanto, continua trabalhando, continua fazendo a economia girar, é óbvio que a gente aumenta o número de infectados, mas isso não tem problema se não exceder a capacidade de atendimento.
Para isso, a gente tem que fazer soroprevalência continuada. A gente tem que ir repetindo os testes sorológicos. Eles propõem 36 por 10 mil para entrar em restrição e um limiar de 10 por 10 mil para sair da restrição de novo. Então, ao invés de fazer um lockdown único ao longo do tempo, eles propõem fazer restrições múltiplas ao longo do tempo, mas de menor grau e de menor duração, sempre baseado na capacidade de atendimento, que inclusive pode ser expandida através da construção de leitos de UTI de campanha. Então, essa é a proposta do modelo de Harvard. E por que eles propuseram isso? Porque eles se deram conta que o que a gente está fazendo, que é um lockdown único no mundo inteiro, isso está se fazendo em menor ou em maior grau, mas é um momento único, isso não funciona. Por que não funciona? Porque mesmo que eu consiga restringir em 60% o R0 para que funcione, se eu conseguir reduzir em 60% a transmissão e se eu mantiver isso por 5 meses, quando eu soltar as pessoas, eu vou ter simplesmente um empurramento da curva para frente, que vai ter o mesmo pico e a mesma área sob a curva epidêmica, que é o número de pessoas que vão se infectar. Isso se eu não considero sazonalidade. Se eu considero sazonalidade, o segundo pico ainda é mais pontudo e a área ainda é maior. Foi o que aconteceu em 1918. Nos Estados americanos, na gripe de 18, em que se fez uma medida mais enérgica, única, no outono, e se aliviou no inverno, o pico foi muito mais alto. E é isso que a gente está fazendo no Rio Grande do Sul. A gente está restringindo 70% a 80% as atividades sociais, de acordo com o Google e de acordo com o inquérito epidemiológico de Pelotas, no momento de outono. E a gente não está permitindo que as pessoas cheguem imunizadas até o inverno. Isso é muito perigoso, porque se a gente aliviar as medidas no inverno, a gente vai ter um pico rebote que vai coincidir com o pico de influenza, e a gente não sabe se as pessoas se vacinaram, e se elas se vacinaram para influenza, a gente não sabe se a cepa que vai circular vai ser a cepa que está representada na vacina. Então, a gente não deveria ter adotado essa medida. A gente deveria ter deixado, na minha opinião, a própria sazonalidade, o fato do vírus ter sido inoculado no verão, mitigar de forma natural e permitindo que as pessoas se imunizassem. Eu não teria fechado o colégio, não teria fechado a universidade, por exemplo. Se a gente pegar a população do Rio Grande do Sul, 37% tem idade para estar em escolinha, em colégio ou em universidade. A gente sabe que essa faixa etária não fica com doença grave. Se a gente tivesse esse R0 de 2 a 2,5, a gente tenderia a ter 50% dessa população infectada em 3 meses. E a gente entraria no inverno não com uma soroprevalência de população de 0,05, mas com uma soroprevalência de população de até 15%, 20%, sem ter pago preço em morbidade. Porque quem estaria contribuindo para a imunidade de rebanho serão pessoas jovens e saudáveis que não ficam doentes. Tá, mas assim, acho que eu entendi, tá? Mas a questão de Harvard, dos 36, esse limiar, essa range entre 36 e 10, tá? Ela parte da premissa que se consiga se fazer a testagem, essa molecular que tu comenta, basicamente, entre aspas, online. Ou seja, que se faça isso eficientemente com a amostra que tu faz, não, obviamente não é com todo mundo, mas tem que se ter os meios de se fazer isso eficientemente, tem que ser essa testagem molecular, que é a que demora menos, a que demora pouco para sair, né? Não é a testagem molecular. A testagem molecular é a ideal para aquela estratégia de detecção do infeccioso. Se a gente vai adotar uma estratégia que nem Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, o ideal é a testagem molecular, porque a sorologia demora até 14 dias para ficar reagente ou mais. Isso não é que o teste seja ruim, é que a sorologia detecta anticorpos. A gente demora mais ou menos 14 dias para começar a fabricar anticorpos. Então, a biologia molecular serve, do ponto de vista de controle de infecção, para esses modelos que buscam aquele que se infectou há pouco tempo, que buscam o contactante de um caso detectado, para fazer quarentena domiciliar no caso detectado e nos contactantes que se infectaram. Para a gente fazer esse outro modelo mais factível,
que está sendo proposto, por exemplo, por Harvard, a gente pode fazer com sorologia. E a sorologia, na verdade, existem testes rápidos que ficam prontos em 10 minutos. Então, ela é mais rápida que a biologia molecular. E é ela que importa, porque é ela que diz quanto que a gente tem de imunidade. Então, esses 36 por 10 mil seriam um limiar de número de pessoas que testaram positivo no teste sorológico, ou seja, que já pegaram a doença há 2 semanas, no mínimo. Exatamente. E é óbvio que, estatisticamente, a gente não precisa testar todo mundo. A gente faz um cálculo de amostra para não ter um erro amostral tão grande. A gente determina um N para fazer essa testagem de prevalência. Então, na minha opinião, considerando o Brasil, considerando a dificuldade de conseguir insumos moleculares, porque não é fácil você construir um laboratório de biologia molecular do dia para a noite. Não é nem desejável, porque no laboratório de biologia molecular, o fluxo tem que ser muito bem planejado, porque você trabalha com amplificação de genes. Se você contamina as amostras, pode dar lá tudo positivo. Então, nem é desejável sair construindo a rodo laboratórios de biologia molecular. Se a gente considerar o que a gente tem de biologia molecular no país, o que a gente tem de tradição de vigilância, de busca ativa, o esvaziamento das vigilâncias epidemiológicas, a incapacidade de ir atrás desses 36 contratantes em média, então é mais factível o modelo americano que Harvard propõe, porque esse é baseado simplesmente na gente contar diariamente a capacidade de leito de UTI, tentar aumentar essa capacidade com leito de campanha, claro que sim, e também em soroprevalência, que pode ser estimada longitudinalmente com testes baratíssimos, à beira-leito, testes que não têm risco biológico para quem faz, testes que são feitos com sangue, não precisa nem do soro, testes que tu lanceta o dedo, coloca num pocinho e já vê se a pessoa é imune ou não. Fica pronto em 10 minutos. Tá, então, do ponto de vista técnico, logístico, tu acha que essa proposta, que seria, então, se basear em número de leitos que estão sendo usados ou não, ou seja, no percentual da capacidade que está sendo utilizado ou não, e se basear no resultado desses testes, tu acha que hoje no Brasil, ou não vou dizer hoje, mas talvez daqui a 2 semanas, a gente já teria condições de implementar, condições, eu quero dizer, técnicas, logísticas, de implementar um modelo, uma estratégia com essas características? Creio que sim, Thomas. E olha só, a alternativa que não é factível seria a gente não fazer testes e ficar só olhando para a lotação da UTI. Por que isso não é factível? Porque o paciente demora 3 semanas para piorar até precisar da UTI. Então, se eu olho que a minha UTI lotou hoje e começo a fazer medidas de restrição, ela vai continuar piorando por 3 semanas. Aí a UTI já vai estar cheia. E nessas 3 semanas de atraso para as medidas terem efeito, vai morrer muita gente. Então, eu ganho tempo com a testagem sorológica. Eu faço uma estimativa um pouco mais precoce. Eu evito o overshooting. Eu evito o lotamento excessivo das UTIs. Então, outra coisa interessante é que a gente não precisa largar nenhum modelo por inteiro. A gente pode se basear num modelo de soroprevalência e de follow-up longitudinal, olhando o leito de UTI para determinar grau de restrição, mas também podemos melhorar na biologia molecular e também podemos fazer busca ativa por biologia molecular em alguns casos. E também a gente tem que levar em consideração a possibilidade das medidas de controle de infecção reduzirem o R0. Por exemplo, se a gente consegue mascarizar a sociedade e fazer com que todo mundo use máscara, o R0 vai cair. E se o R0 vai cair, óbvio que a busca por UTI vai cair. Outra coisa, tratamento. Com certeza tu vai trazer aqui os dados da Prevent para a gente discutir. Se a gente tiver um tratamento eficaz, o R0 cai de forma direta e indireta. Ele cai de forma direta porque o indivíduo tem uma queda da carga viral e infecta menos, e ele também acaba caindo de forma indireta por causa da redução da transmissão ao longo do tempo. E também tem uma queda da necessidade de uso da UTI, porque o cara vai complicar menos, a doença vai ficar menos grave e ele vai precisar menos de UTI. Então, se eu considerar controle de infecção e tratamento eficaz, eu consigo ainda ter um prognóstico melhor. Além disso, ainda tenho a possibilidade de aumentar a capacidade de UTI com leito de campanha e de monitorar usando um marcador substituto, que é a sorologia,
para evitar o overshooting de UTI que ocorreria se eu só monitorasse caso dia a dia o número de lotação dos leitos. Tá. No Brasil, quais são, por exemplo, a gente teria essa modelagem de Harvard, de uma estratégia completa, né? Não só essa questão de ver dois números, mas muito mais complexa e completa, como tu falaste. Mas a gente tem essa modelagem adaptada para o caso brasileiro, para entender se nós formos nesse sistema de sanfona, de abre, fecha e vai regulando conforme a capacidade né, que está sendo utilizada ali, e obviamente essa capacidade ela já está sendo aumentada por conta dos hospitais de campanha, assim por diante, mas a gente tem já alguma modelagem que nos mostre em quanto tempo nessa estratégia, vamos dizer assim, de sanfona, de restrição e liberação, a gente chegaria numa dada imunidade de rebanho que seria talvez o suficiente para ter um R0 menor do que 1? Quem no Brasil está fazendo essas modelagens e o que tu indicaria, talvez para mim, como fonte, para eu entender melhor os possíveis cenários? Porque por que eu te pergunto isso? Tá? Quando eu ouço tu falando isso, eu penso assim, não, faz sentido, mas ainda me parece que acho que tem várias questões de dificuldade logística para implementar, mas as dificuldades logísticas e técnicas e de sociedade, elas existem em todos os modelos. Obviamente, no modelo que a gente está agora, tem muitas externalidades negativas. Mas o que eu me pergunto é em quanto tempo a gente ficaria nesse sistema e até onde isso iria para que a gente chegasse num R0 menor que 1. Pois é, Thomas, para tu ver, como eu disse anteriormente, esses modelos são determinísticos e eles assumem o pior cenário. Nota que a gente está no Rio Grande do Sul com uma prevalência estimada de 5 por 10 mil, enquanto que na região temperada, Estados Unidos, eles recomendam um limiar de 36 por 10 mil para entrar. No nosso meio, provavelmente, as coisas sejam bem mais brandas. Existe um outro modelo que sugere que, em regiões tropicais, a pandemia vai se comportar de forma bem mais branda. O modelo determinístico não consegue ajustar o impacto diferencial que a sazonalidade tem num clima temperado e que a sazonalidade tem num clima como o nosso. A gente tem uma população heterogênea. Tipicamente, a gente vai ser afetado menos gravemente do que um país do hemisfério norte por um vírus com essas características. Então, a minha crítica é que a gente não teria nem número de casos suficientes para ter entrado em restrição social. A gente entrou em restrição social e ela foi extremamente eficaz, e aí a gente está entrando para a estação de influenza sem imunidade. Essa é a crítica. Respondendo à tua pergunta, não existe. Esses modelos são para climas temperados. E em um clima temperado como o norte-americano, eles simularam duas coisas. Uma, mantendo a capacidade atual de leitos livres de 0,89, isso deveria se arrastar dessa forma, entrando e saindo de restrição social até o final de 2022. Dobrando a capacidade de UTI, daria para acabar em 2021. Por quê? Se eu dobro a capacidade de UTI, eu posso deixar mais gente livre, porque mais gente pode ficar crítica e mais gente pode ser atendida num ambiente de UTI. Com isso, eu gero aquela imunidade de rebanho mais rápido. Então, onde pega na questão da capacidade crítica é no tempo total da pandemia. É aí que pega. Claro que na medida em que eu vou construindo imunidade de rebanho, o intervalo entre momentos de distanciamento social vai aumentando, até que eventualmente elas não são mais necessárias. Aí, os modelos têm o cenário pessimista e o cenário otimista. Considerando o cenário otimista com o impacto da sazonalidade num clima temperado e com R0 de 2, a gente entraria 25% do tempo entre agora e 2022 em alguma medida de restrição social. 25% do tempo. Na minha opinião, considerando o Brasil, o nosso clima, as nossas características e o fato de que o R0 pode ser diminuído com
medidas de controle de infecção, como o uso de máscara, eu prevejo que a gente não precise de tanto tempo assim. Mas não tem como saber com certeza. Se entrar medicamento eficaz e cair a carga viral dos infectados, menos tempo ainda. Tá. O que está acontecendo em Manaus, que tem sido noticiado bastante aqui no Brasil, como talvez um dos casos mais graves, onde se atingiu rapidamente ali a capacidade instalada de hospitalização. E Manaus, sabidamente, é um clima bastante úmido e bastante quente, né? E a gente ainda está em abril, né? Eu nunca fui para Manaus, mas já ouvi falar que lá é muito quente. Em março devia estar muito quente ainda, agora deve estar também. O que está acontecendo lá em Manaus, tu acha que não invalida essa suposição, essa hipótese de que o vírus de fato seria menos, sei lá, menos grave, ou não, que ele teria um R0 menor em clima tropical? Tu acha que não invalida? Olha, eu acho que o impacto da sazonalidade existe, mas o que os especialistas estão colocando nos modelos é de que a sazonalidade ela reduziria em, no máximo, 30%. De novo, isso é uma sazonalidade de clima temperado. Eu não sei como é que uma sazonalidade vai se comportar no clima tropical. E mesmo no Brasil, a gente tem diversos climas. A questão do coronavírus e o calor, ela é mais ou menos o seguinte: no ambiente frio e seco, o coronavírus dura bem mais tempo do que no ambiente quente e úmido. Mas isso é mais relevante para a transmissão por fomites. Como assim, Ricardo? Se a 4 graus Celsius o coronavírus dura em cima da minha mesa de plástico 28 dias e a 21 graus Celsius ele dura 2 dias, isso é mais relevante para a transmissão se eu tocar na mesa e tocar na minha cara. Minha mesa se transforma num fômite. Acontece que a transmissão desse coronavírus é muito mais importante pelo contato direto, pela emissão de gotículas, em menor grau de aerosóis. Então, o impacto do ambiente, do clima, da umidade, do calor, ele existe, mas talvez não tenha sido tão alto em Manaus, porque a transmissão principalmente é por gotículas. E a gente teria que ver se houve algum evento potencialmente super disseminador. Teria que ver como é que é a relação dos casos entre profissionais da área de saúde. Teria que ver quantos que foram expostos a situações de geração de aerosol. Teria que ver a política de testagem deles. Se houve alguma relação entre alguma feira, entre alguma entrada de pessoas de fora, múltiplas inoculações, porque isso é uma coisa estocástica, é sujeita a eventos aleatórios, randômicos. Lá pelas tantas, eles teriam um ambiente ótimo, que deixaria tudo controlado, e aconteceu alguma feira internacional, e aí veio 10 pessoas com alta carga viral e teve um efeito fundador. Então, há o imponderável. Esse é o problema da biologia. É por isso que ela se aproxima do ponto de vista de complexidade com a economia. Às vezes, ambos parecem até praxeológicos mais do que científicos. Às vezes, fica muito sujeito à comprovação empírica, como diria o Ludwig von Mises, né? Sim.